A alfabetização de alunos com autismo, esse é o nosso tema de hoje, é um tema extenso, tá? Não vou mentir para você, mas a gente vai tentar condensar esse assunto aqui em 1 hora de live no máximo. É muito importante a gente entender que na alfabetização, é possível alfabetizar alunos com autismo, tá? Esse é o primeiro passo, de você acreditar que é possível, mas só que não é um caminho simples, e a gente vai falar sobre isso aqui hoje. Fica até o final que eu vou te dar dica para você começar a aplicar já a partir de amanhã, se você tiver um aluno em processo de alfabetização e estiver tendo dificuldade com ele, tá bom? É muito prático isso que a gente vai falar aqui hoje, mas a gente precisa alinhar alguns pontos antes de começar a entrar na prática, tá? Boa noite para quem está chegando agora, sejam muito bem-vindos à nossa live de terça-feira. Nossa live de terça-feira, geralmente, toda terça-feira, há bastante tempo já, a gente faz live aqui no Instituto e Tarde, desde 2020, se eu não me engano, a gente fazendo live todas as terças. E agora, esse ano, agora a gente colocou o horário de 19 horas para fazer essas lives. A gente achou que é mais fácil as pessoas conseguirem participar das lives às 19 horas. Comenta aí para mim o que você está achando desse novo horário de 19 horas para as lives, tá bom? Para quem não me conhece, meu nome é Leandro Rodrigues, sou aqui do Instituto e Tarde e minha missão é ajudar você, educador. E quando eu falo educador, educador é professor regente, professor de apoio, professor da sala de atendimento educacional especializado, coordenador pedagógico, gestor. Educador é pai, é mãe. Educador é fonoaudiólogo que está ensinando algo para o seu paciente. Educador é o terapeuta ocupacional que precisa ensinar alguma coisa. Se você precisa ensinar algo para um aluno com deficiência ou transtorno de aprendizagem, você é um educador. E a minha missão é ajudar você, educador, a ensinar o seu aluno com deficiência ou transtorno de aprendizagem a aprender de maneira mais fácil e mais rápida, independente do diagnóstico, da idade ou do ano escolar. Né? E independente do diagnóstico, abrange muitos diagnósticos. Né? Mas é importante a gente entender que todos podem aprender, mas cada um vai aprender à sua maneira. E o nosso objetivo aqui é ajudar você a encontrar essa maneira. E existe um método para ajudar você a encontrar essa maneira de aprender, de ver o seu aluno com deficiência ou transtorno de aprendizagem aprender. Né? Um novo método que eu vou falar aqui com vocês hoje. Só que hoje a gente vai focar, né, na aplicação desse método, só que com alunos com autismo que estão em processo de alfabetização, ou não começaram ainda o processo de alfabetização, ou já estão atrasados na alfabetização, ou pararam de tentar alfabetizar ele por algum motivo, desistiram do processo de alfabetização, não estava funcionando, pararam e agora você está querendo fazer a diferença na vida desse aluno, porque você entende que a alfabetização é importante. Então, seja muito bem-vindo, você que está chegando agora. Vamos falar sobre alfabetização de alunos com autismo. Deixa eu trazer aqui o nosso Notepad, tá? Para a tela. Boa noite para quem está chegando agora. Rossi, Lourdes, Maria, Rosana, José Ferreira, boa noite, boa noite. Luciana aqui no Instagram, boa noite, boa noite. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Tá. Vamos lá. Primeira coisa interessante. Primeira coisa. Trouxe aqui alguns tópicos muito interessantes, tá? E a primeira coisa eu vou botar aqui nas notas aqui e vou compartilhar com você que está no YouTube. Você que tem no Instagram, se quiser acompanhar as coisas que eu vou compartilhar na tela, eu não vou conseguir compartilhar aqui com você no Instagram hoje, mas vai lá para o YouTube que lá eu vou compartilhar a tela e várias informações bacanas com você, inclusive exemplos de atividade, tá? Então, se você quiser acompanhar os exemplos de atividade que eu vou compartilhar daqui a pouquinho, vai lá para o YouTube. Ó, primeiro passo, acreditar que todos os alunos têm direito a uma instrução de alfabetização acessível a eles. Tá? Eles não têm direito só à alfabetização, eles têm direito à alfabetização que eles consigam acessar, que eles consigam aprender, né? Porque ensino sem aprendizagem não é ensino, ok? Ensino sem aprendizagem não é ensino. E às vezes a gente insiste em ensinar de uma forma e o aluno não está apresentando resultado. Isso acontece em vários momentos, A gente insiste em ensinar de uma forma para aquele aluno, só que não está gerando resultado e a gente vai continuar insistindo do mesmo jeito? Não faz diferença, faz. Faz diferença continuar insistindo em algo que não está funcionando?
é melhor tentar algo novo, não é? Isso acontece para alunos com autismo, alunos não verbais, inclusive, que fazem uso de sistemas de comunicação alternativa, ou não verbais que não fazem uso de sistema de comunicação alternativa, que é pior ainda. Mas esses alunos podem sim se comunicar e se alfabetizarem, tá? E eles podem se alfabetizar, ler e escrever sem ter comunicação oral, tá? Sem ter comunicação oral, um aluno pode ler e escrever, ok? Inclusive pode ler e escrever muito bem, mas a gente precisa acreditar que ele tem potencial para isso e oferecer instrução adequada para ele. Algumas pessoas, né, diagnosticadas com autismo, autistas, né, você não precisa, ele aprende sozinho. Ele aprende a ler e escrever sozinho. Outras não vão aprender a ler e escrever sozinhos. E outras não vão aprender a ler e escrever usando o método que você pode estar usando na sua escola. Às vezes, e a maioria das escolas, né, trabalha com o método fônico, que é o método adotado, né, aqui no Brasil para alfabetização. E o seu aluno autista, às vezes, se um aluno autista não verbal, ele pode não se beneficiar da forma como a gente está tentando alfabetizar ele. A gente pode precisar ir por um caminho diferente com esse aluno. Isso acontece para vocês terem ideia. Eu vou abrir um parênteses aqui agora. Vou abrir um parênteses para falar da alfabetização de surdos, tá? Eu sei que o tema é aluno com autista, mas na alfabetização como a gente vai falar um pouco sobre a alfabetização de pessoas não verbais e não oralizadas, não é? Nós temos os surdos não oralizados, ok? Que fazem uso da língua de sinais, não é? E a alfabetização de um aluno surdo, às vezes demora muito tempo. A alfabetização em língua portuguesa demora muito tempo justamente por causa do método que é utilizado para tentar alfabetizar, né? Tem uma nota aqui, vou compartilhar com vocês aqui a tela. É interessante isso, tá? É só uma parênteses aqui para vocês entenderem a dimensão do problema de querer insistir numa coisa que não dá certo, tá? Olha só que interessante isso aqui. Compartilhar a tela aqui. Olha só que interessante. Uma nota aqui da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia para o Ministério da Educação, tá? Nós, fonoaudiólogos, pesquisadores, professores e estudantes dos cursos de fonoaudiologia, representados neste momento pela Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, vimos respeitosamente manifestar nossa discordância à proposta do método fônico para a alfabetização de estudantes surdos. E aqui eles explicam por que não vai funcionar. Não é? E para você que está nessa área, para você pode ser até um pouco óbvio, porque o método fônico depende que a pessoa consiga ouvir e, para funcionar bem, ouvir e falar de forma oral as sílabas, para ele entender o que está acontecendo ali, né? Ele perceber que aquele som que ele está falando é representado graficamente daquela forma. E isso não funciona com um aluno surdo. É difícil, dificulta muito a vida do aluno surdo trabalhar dessa forma aqui. É melhor ir por um outro caminho, né? E isso também acontece com alunos com autismo. Eu só queria abrir um parênteses para vocês entenderem. Isso daqui, tá, gente? É atual. É de... Cadê a data da carta? Cadê a data da carta? Data da carta... Cadê a data da carta? Eu jurava que eu tinha visto a data da carta aqui. Aqui, gestão de 2017 2019. Acho que essa é a data, né? Eu não botaram a assinatura da data, não, gente. Aqui, 26 de setembro de 2019. Tá? Não é uma coisa assim, nossa, faz muito tempo isso. Não, está acontecendo agora, tá? Para vocês entenderem. Mas legal. Isso quer dizer o quê? Que nem sempre o caminho que funciona para todo mundo vai funcionar para o seu aluno. E alunos com autismo existem muitas particularidades dentro do autismo, tá? E alguma delas são autismos, pessoas com autista que não se comunicam de maneira oral, faz uso de comunicação alternativa. O fato é que esse aluno, ele também pode se alfabetizar. Só que a gente precisa ensinar ele da maneira certa. Então, acreditar que todos os alunos têm direito a uma instrução de alfabetização acessível a eles, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. A gente precisa falar essas coisas, tá? É necessário falar isso aqui.
Ó, opa, deixa eu voltar aqui. Espere que aqueles que não são verbais ou minimamente verbais, ou pouco verbais, possam aprender a ler com instrução adequada. Você espera isso, acredite nisso, acredite. Acredite que aqueles que não são verbais ou pouco verbais podem aprender a ler com instrução adequada. Ninguém, aí tem aqui embaixo, continua, deixa eu descer aqui. Eita. Ninguém é pouco inteligente, muito velho ou muito não verbal, tá? Entre aspas isso aqui, tá? Para que a instrução de alfabetização ou metas relacionadas estejam no seu plano de desenvolvimento individualizado. É muito importante a gente acreditar que o aluno não está velho demais para ser alfabetizado. Ele não é não verbal demais. Isso não existe, né? A pessoa pode sim receber instruções de alfabetização. Só que essas instruções precisam ser de acordo com a necessidade que o indivíduo está apresentando hoje. Elisa colocou uma pergunta aqui no Insta. Boa noite, sou professora de uma criança com transtorno do espectro autista e recentemente ela foi diagnosticada com TDAH. Mas durante essa atividade apresenta dificuldade para manter o foco. O que eu faço? Bom, no método AIOU, tá, que a gente usa aqui no Instituto Tarde, você pode colocar, você consegue transformar a atividade em reforçador. O que isso significa? O que é um reforçador? Reforçador é aquilo que a pessoa quer, aquilo que a pessoa corre atrás para conseguir, aquilo que a pessoa tem vontade, que pede, né, que ela gosta de estar junto, de fazer, de pegar, de consumir. Né? Por exemplo, uma barra de chocolate. Uma barra de chocolate é reforçador. Faz tal coisa e você ganha uma barra de chocolate, por exemplo. Né? Tá, isso foi um exemplo bobo, mas para você entender o que é um reforçador, uma barra de chocolate. Eu aposto que o seu aluno, se ele gostar de barras de chocolate, geralmente as crianças gostam, e você oferecer para ele, ele vai pegar e vai se concentrar ali naquela barra de chocolate até ela terminar. Não vai? Ele vai ficar ali o tempo que for necessário para abrir a barra de chocolate e consumir aquele chocolate e não vai se distrair com outra coisa não, ele vai ficar focado ali no chocolate. Pode estar caindo o mundo em volta dele, tá? Pode ter barulho, pode ter gente correndo, pode ter crianças com outras coisas, brincando de outras coisas, mas ele vai ficar ali concentrado, com foco no reforçador. Por quê? Né? Porque aquele chocolate ali é reforçador para ele. Quando ele consome aquele chocolate, ele sente um prazer, um sabor, não é? Funciona como reforço para ele. E por que nós não transformamos as nossas atividades em reforçadores? Isso é o que o método AIO faz. Não existe aluno muito velho, não existe aluno que não é capaz, tá? A gente precisa ter meta para o aluno, meta para ele alcançar. E como que eu calculo essa meta? Quem participou da Semana do Educador Inclusivo sabe que a primeira fase é a avaliação e planejamento. Ok? Avaliação e planejamento. Daqui a pouco a gente vai voltar a falar. Deixa eu subir isso aqui um pouquinho. Sobre avaliação e planejamento. Ok? Então, esse aqui é o segundo ponto. A gente precisa alinhar isso aqui, tá? Compreenda que todas as crianças caem em um contínuo de desenvolvimento de habilidades de alfabetização progredindo através de estágios. O que isso quer dizer? Tá? Todas as pessoas, independente do diagnóstico, por que a gente tem tanta segurança de falar independente do diagnóstico? Por quê? Todas as pessoas precisam alcançar determinados objetivos para chegar a algum lugar. Precisam alcançar metas para concluir alguma coisa. Na alfabetização não é diferente. Existe todo um processo que, se a gente for mapear direitinho, e já foi mapeado, tá? A gente percebe que o aluno alcançando aquelas coisas ali, ele vai chegando cada vez mais próximo da alfabetização. O erro que acontece na maioria dos lugares é tentar começar ensinando letras, por exemplo. Vamos alfabetizar. Olha só, essa aqui é a letra A, essa aqui é a letra E, essa aqui é a letra I, essa aqui é a letra O. O de óculos. E começa. E tenta alfabetizar assim o aluno. Só que o aluno não alcançou um monte de coisa para trás. Só que você, às vezes, nem sabe que ele não alcançou aquilo tudo, porque nem foi feita uma avaliação. Então, compreenda, esse tópico aqui é muito importante, que todas as crianças caem em um contínuo de desenvolvimento. O seu aluno, ele está em algum estágio do desenvolvimento entre o nascimento
e a alfabetização, tá? Entre o nascimento dele, da primeira vez que ele fez um choro, e a alfabetização, tem vários pontos aí. Ele está em um lugar ali dentro. Onde é que ele está? Avaliação e planejamento te ajuda a encontrar esse ponto, tá? Não adianta querer ensinar para ele algo que está lá na frente, se ele não alcançou outros estágios. Um exemplo de estágio é identificar um objeto. Por exemplo, eu tenho uma garrafa de água aqui. Se eu coloco uma garrafa de água na frente do aluno e o aluno se comunica de forma oral, tá? Coloco a garrafa de água e pergunto, o que é isto? E ele fala para mim, água. Quando ele faz isso, ele fala para mim, água. Ele identifica, ele olha para isso aqui, ele interpreta o que ele está vendo e ele fala o nome do objeto. Isso é um marco do desenvolvimento que ele alcançou, que está entre o nascimento e a alfabetização. Se o seu aluno não está fazendo isso, você coloca isso aqui na frente dele, ele não fala que é água. Ah, Leandro, mas ele não fala porque ele não é não verbal. Então, mas ele comunica para você de alguma forma, usando algum outro recurso, a não ser que não seja fala, que aquilo ali é água. Ele aponta, por exemplo, para uma prancha, identifica que isso aqui é água na prancha de comunicação dele, te responde. Se não, então ele não alcançou esse marco. Não adianta ensinar a letrinha A para ele, entende? Está distante. Ele está dentro de um contínuo de desenvolvimento de habilidades de alfabetização, que é antes da identificação de objetos concretos. Que a gente vai precisar trabalhar esse ponto primeiro, para ele chegar aqui, para depois chegar no próximo objetivo, e no próximo, e no próximo, e no próximo. Isso quer dizer que ele nunca vai alfabetizar? Não. Quer dizer que pode demorar. Pode demorar. A questão é, a gente precisa continuar estimulando, e da maneira correta. E quanto mais correto é o nosso estímulo, mais assertivo no objetivo, mais rápido o aluno aprende. Essa é a primeira fase da nossa estratégia. Avaliar e planejar. É a primeira fase, né? No nosso treinamento, no Adaptando Atividade na Prática, assim que você se matricula, né, a primeira fase que é liberada para você é justamente essa, avaliação e planejamento, para que você identifique o que é mais importante. E eu te convido a trabalhar dessa forma, porque não adianta você entregar recurso para o que não é objetivo. Não adianta você criar aula para o que não é objetivo. Se você quer que seu aluno aprenda, você precisa ensinar a partir do ponto de desenvolvimento que ele se encontra hoje. Querer ir muito à frente é frustração. Ele não vai desenvolver. Se ele desenvolver, você deu muita sorte. Mas a gente não pode contar com a sorte. Sorte é a inclusão de esperança. A gente está esperando um milagre, sendo que existe forma correta de agir. E a gente não pode ignorar isso, não é? Bom, esse é o terceiro ponto que eu queria alinhar com vocês, tá? Ó, eu compartilhar aqui alguns possíveis... Não, tá, isso aqui. Tá, depois eu falo disso aqui. Outro ponto aqui. Isso daqui é uma outra coisa que é muito forte, que eu queria compartilhar com vocês também. Compreender que as habilidades de alfabetização são importantes para alunos que não são verbais, senão mais importantes. O que isso quer dizer? Olha só, alcançar até mesmo um nível de leitura do segundo ano do fundamental até o final da escola cria oportunidades para a educação profissional, oportunidades vocacionais e maior independência na vida diária. O que essa citação aqui está querendo dizer, tá? Isso aqui é uma citação, tá? É uma citação de fonoaudiólogos, do fonoaudiólogo americano, que eu acompanho o trabalho dele na comunicação alternativa. É muito bacana, tá bom? E eu gosto de trazer isso aqui pra gente, porque às vezes a gente não tem acesso a esse tipo de informação. E isso está na nossa comunicação o tempo todo, mas eu estou abrindo esse parênteses aqui com você porque eu acho bacana você saber de onde é que eu pego as referências, tá? Alcançar até mesmo um nível de leitura de segundo ano até o final da escola cria mais oportunidades para a vida dessa pessoa do que se a gente querer ficar tentando ensinar uma outra coisa. O que é isso aqui? Isso aqui é um currículo adaptado. Isso aqui é um currículo adaptado, tá? O que é urgente na vida dessa pessoa? Poxa, tem uma coisa, será que tem outra coisa mais importante do que ele saber ler e escrever?
Poxa, será que tem alguma outra coisa que a gente ensina na escola que é mais importante, academicamente falando, do que ler e escrever? Não sei. Na minha visão, se o aluno sai da escola sem saber ler e escrever, as oportunidades dele na vida são muito reduzidas. Muito reduzidas. Né? A chance dele conseguir se virar sozinho é baixíssima. Né? É muito importante que ele aprenda a ler e escrever. Muito importante. Então, o currículo adaptado precisa levar isso em consideração. Tá? É por isso que a fase 1 da nossa estratégia de 3 fases é avaliar e planejar. Entender o que é urgente e como alcançar isso. Entender o que é urgente é avaliar, né? E como alcançar isso é planejar. Né? Ok. Esse é um outro ponto que eu queria trazer para vocês. E agora o quinto ponto. Apoiar os alunos a compreender, a usar um sistema de comunicação alternativa ou aumentativa ou alternativo, CA. O uso de comunicação alternativa facilita o aprendizado de alfabetização e habilidades de alfabetização. Por sua vez, podem facilitar uma comunicação mais sofisticada. Além disso, ambos podem tá escrito errado, aumentar a autoestima. Tem umas palavras escritas de um jeito meio estranho porque eu usei o Google Translator aqui, tá? Só para vocês terem ideia que eu peguei esse tema. Eu quis trazer isso aqui para vocês que eu achei muito bacana, muito bacana. Eu acho que faz todo sentido, tá? Ambos podem aumentar a autoestima, as oportunidades e a independência. É uma coisa que a gente vem falando aqui desde sempre. Desde a primeira live que eu fiz, eu falo sobre comunicação alternativa, porque é um tema que eu amo de paixão mesmo. Na verdade, eu gostei mais da educação inclusiva quando eu descobri a comunicação alternativa. Eu falei, opa, que bacana, né? E usa tecnologia também, tem umas coisas de tecnologia, de alta tecnologia, de baixa tecnologia. Eu também sou apaixonado por tecnologia, então quando eu percebi que tem pessoas que não estão se comunicando porque não têm os recursos adequados e as instruções adequadas para fazer isso, a gente fica assim, meu Deus, mas por que isso está acontecendo? Não é? E provavelmente, se você está tentando alfabetizar um aluno que não tem uma comunicação funcional estabelecida, a chance de você conseguir alfabetizar esse aluno reduz muito, muito, muito. Então, um dos passos, tá, para você trabalhar junto com a alfabetização é trabalhar uma comunicação. A alfabetização, ela pressupõe uma comunicação, né? Tanto é que alfabetizar é você codificar um tipo de comunicação, né? Que é a comunicação falada. Então, ok. Comunicação alternativa é muito importante. Vamos lá, tem mais coisa para a gente fazer um alinhamento aqui antes da gente seguir para a estratégia. Se você quer que o seu aluno faça as atividades, participe, se concentre, isso daqui vale para qualquer aluno, tá? Considere motivação, atenção e engajamento ao selecionar livros e atividades. Se você vai trabalhar alfabetização, você vai trabalhar com texto, não é? Com texto, com palavras, com vocabulário. Você vai escolher que palavra para trabalhar. Vou escolher uma palavra aleatória. A de abacate. Escolher abacate para trabalhar. Você sabe, o seu aluno sabe o que é um abacate? Ele já viu um abacate? Ele já pegou um abacate na mão assim? Ele já comeu um abacate? Ele vê abacate na maioria dos dias da vida dele? Se não, isso não é o quê? É uma coisa que a gente vê no nosso treinamento também, já cansei de falar aqui. Não é uma aprendizagem significativa. A seleção do tema, dos exemplos, das palavras, dos textos, do vocabulário, ela precisa ser pensada de forma a considerar os interesses da outra pessoa. Eu não vou escolher um texto para trabalhar com o meu aluno porque eu acho o texto bonito. Né? Eu gostei muito desse poema aqui, vou pegar para trabalhar com o meu aluno, para ensinar ele a ler e escrever. Faz sentido isso? Não faz sentido. Né? Eu preciso pegar algo que faça sentido para o meu aluno, que seja do cotidiano dele e principalmente que seja do interesse dele. É o que eu falei com vocês aqui hoje, mais cedo um pouquinho. Poxa, o meu aluno, a professora perguntou, o meu aluno é autista com TDAH, não presta atenção nas atividades que eu entrego para ele. Mas
Por que você não transforma essas atividades num reforçador? Não é? O método IAU te ajuda a transformar a atividade num reforçador. Atividade vira um reforçador. E quando a atividade vira um reforçador, o seu aluno vai pedir para fazer a atividade. Ele vai estar lá fazendo a atividade e não vai se desconcentrar por qualquer coisinha. Né? Por quê? Porque aquilo ali é legal para ele. Não é? Então, considere motivação, atenção, isso aqui está simplificado. Né? Se você for olhar o método IAU, o mapa da empatia que a gente preenche lá dentro e estrutura, a gente consegue mapear os interesses do nosso aluno para utilizar de forma estratégica, não só os interesses, mas a melhor forma dele aprender também, e entre outras coisas, a forma dele interagir, né? E você cria algo que ele consegue acessar e gostar, né? Porque não adianta ser muito legal e ele não consegue fazer, né? É igual aquele brinquedo que você... Já viu criança pequena quando ela quer um brinquedo que não é para a idade dela? Ela tem o interesse, tem a motivação, tem o desejo, aquilo é maravilhoso para ela, só que não é para a idade dela e ela tenta brincar com o brinquedo e não consegue, porque não é acessível. É interessante, mas não é acessível. Né? Isso funciona? Não serve para nada. Né? O que adianta eu entregar uma coisa que é interessante e não é acessível? Mas quando você consegue criar uma atividade que é acessível e interessante, aí o seu aluno consegue fazer. Né? E é uma coisa que a gente diz aqui o tempo todo também, fazendo. O seu aluno precisa fazer, porque fazendo... Vamos lá, volta aqui. Fazendo, ele entende. Fazer para entender. Entendendo, ele acerta. E acertando, ele aprende, tá? Esses são os passos, tá? De uma adaptação de atividades bem feita. Mas voltando, vamos falar agora de estratégia, tá? O que aconteceu aqui? O que a gente viu aqui até agora? Avaliar e planejar. Fase 1. Avaliar e planejar. Eu preciso entender em que ponto está o meu aluno. Qual é o objetivo mais urgente para alfabetizar? Tá? Se o objetivo aqui é alfabetizar, qual é o objetivo mais urgente para alfabetizar? É o aluno identificar o objeto? Coloca um objeto na frente dele e ele identifica? É ele identificar a letra que ele está a palavra que ele está vendo? Identificar a palavra, às vezes está muito avançado. Então, o que vem antes de identificar a palavra? Identificar uma figura. Ele consegue identificar uma figura? Quando você coloca um símbolo na frente dele, isso aqui, por exemplo, tá aqui na minha mão, eu peguei. Quando você mostra isso aqui para ele, ele sabe o que é isso? É abstrato. Porque o planeta Terra não é desse tamanho. É maior. É abstrato. Ele consegue entender esse conceito? Quando você mostra uma outra figura, cadê? Tem uma outra figura aqui. Não tem nenhuma figura aqui, meu Deus. Enfim. Cadê uma figura? Não tem figura. Ah, eu preparei um material aqui. Peraí, deixa eu compartilhar com vocês. Quando você mostra isso aqui para o seu aluno, ele entende o que representam esses desenhos? É muito comum a gente falar, Leandro, a estratégia, a técnica é a comunicação alternativa. Só que a comunicação alternativa a gente já tentou com o meu aluno e não funcionou para ele. A gente colocou lá a prancha para ele e ele não usa. Não funciona a comunicação alternativa para ele. Deixa eu voltar aqui. Agora vamos falar da técnica. O objetivo é você entender que ponto o seu aluno tá bom? Fase 2 é a técnica. Aprender a ensinar. A comunicação alternativa não funciona. Será mesmo, gente? Será que não funciona? Aí falam exatamente isso. Eu coloquei lá a prancha para o meu aluno, peguei aqui a prancha, coloquei para ele assim e comecei a fazer tudo o que pediram para fazer. Fiz a tal da modelagem, tentei fazer leitura compartilhada, mas ele não presta atenção no livro, ele não presta atenção nas figuras, ele não entende os desenhos, ele não consegue usar isso aqui, não está entendendo isso aqui. Ele não entende que isso aqui é o sim, que isso aqui é o parar. Ele não tá funcionando a comunicação alternativa. Por que não está funcionando? Porque você está começando de um ponto que não é o objetivo mais urgente. Você está pulando etapa. O desenho está dentro das etapas de alfabetização. Entender o que significa figura.
Interpretar a figura está dentro de uma etapa que antecede a alfabetização. É olhar para um desenho que é uma abstração da realidade e entender o que aquilo ali representa. Eu pegar a garrafa de água, eu entendo que isso aqui é uma garrafa de água. Depois desse estágio, qual é o próximo estágio? Eu olhar o desenho de uma garrafa de água e entender que aquilo é uma garrafa de água. Não é? Na verdade, não. Eu pulei uma etapa aqui agora. Vamos lá, vou voltar. Tem as etapas. Deixa eu colocar aqui as etapas para vocês. Espera aí. Eu pulei a etapa aqui. Vamos voltar para a garrafa de água. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Ó, que lindo. Isso aqui é lindo, tá? Isso aqui é lindo demais. É um bônus aqui para vocês hoje que estão vivo comigo. Por favor, anotem isso aqui e usem. Se vocês querem alfabetizar alunos não verbais, alunos com grave dificuldade de abstração, de interpretação, alunos com autismo, se esse for o caso dos seus alunos, eles não estão alfabetizando porque eles têm muita dificuldade de interpretação, dificuldade de abstração, dificuldade de comunicação. Entenda esse raciocínio aqui, ó, que eu estou compartilhando com vocês. Anotem isso para usar, tá bom? Isso aqui ainda está dentro da avaliação, tá? Ó, primeiro, eu entendo o objeto concreto. Água, tá? Água. Isso aqui é o objeto concreto. Embora eu não sei se falar que água é concreto. Não sei, eu sou péssimo em física. A garrafa é concreta, eu tenho certeza. O objeto concreto, a garrafa de água, tá? Qual é o próximo nível de abstração aqui? Qual é a escadinha da alfabetização? A régua da abstração é essa aqui. Foto colorida, próximo passo. Foto da garrafa. A foto da garrafa não é o desenho, tá? É a foto. Próximo passo da abstração. Foto preto e branco. Se você coloca uma foto preto e branco para o seu aluno e ele não está entendendo, coloca a foto colorida. Se você coloca a foto colorida e ele não está entendendo, coloca o objeto concreto, tá bom? Objeto concreto primeiro, depois foto colorida, depois foto preto e branco. Aí você passa para o desenho. Aí você entra no desenho. Isso aqui é desenho. Se ele não está entendendo isso aqui, quer dizer que tem níveis antes desse ponto que você não está usando. Por isso que não está funcionando. Não vem falar que comunicação alternativa não funciona. Funciona, claro que funciona. É uma prática baseada em evidência. Para falar que evidência é mentira, evidência é fato, não é? Então, funciona. A gente só não está mirando no objetivo certo. Por isso que entender o objetivo é tão importante, tá bom? O objetivo, às vezes, não é trabalhar com a prancha desse jeito. É trabalhar com uma prancha com foto colorida, tá? Desenha cores. Depois o desenho preto e branco. Não adianta colocar uma prancha para o seu aluno com um monte de desenho preto e branco para ele, se ele não atingir os outros objetivos antes. E aí depois a gente coloca a palavra escrita. Inclusive, especialistas recomendam, tá? E eu recomendo também, que você coloque a palavra escrita em todas essas outras fases aqui, tá? O que isso quer dizer? Você pode colocar a palavra escrita junto com o desenho preto e branco. Mesmo que o aluno não esteja lendo a palavra escrita agora, ele já vai acostumando que aquilo ali representa uma ideia, tá bom? No desenho a cores, você coloca a palavra escrita. Na foto preto e branco, coloca a palavra escrita. Nas fotos coloridas, coloca a palavra. E no objeto, coloque a palavra no objeto. Então, se você já vai começar, se você está no ponto de colocar na frente do seu aluno, perguntar o que é isso, para ele identificar, isso aqui é isso aqui, ou falar, isso aqui é uma garrafa de água, você pode colar aqui, ó, água. Cola a palavra aqui, água, e trabalha com ele. A atividade dele é identificar o que é isso. Entendi. Você vai ter outras coisas. O que é isso? Borracha. Cola, escreve aqui, ó, borracha, né? Escreve mochila, escreve caderno, escreve mesa. O que é isso? É mesa. E sai colando rótulo em tudo que você vai trabalhar com o seu aluno que é concreto. Você pode colocar o rótulo em tudo. Isso aqui é uma dica de ouro, tá? Para você começar a trabalhar amanhã. Se o seu aluno está em fase de alfabetização, cola rótulo das palavras que você está trabalhando com ele em tudo. E aí você começa a abstrair. Foto colorida. Você entrega um livro para o aluno, ele não gostou do livro. Por quê? Porque às vezes no livro tem só desenho preto e branco. Ou só desenho colorido. E ele não está entendendo aquela representação ainda. E você precisa voltar para a foto.
É por isso que a adaptação de atividades é muito importante, porque às vezes você não vai encontrar um livro com fotos do que você está ensinando. Vamos supor que você delimite o vocabulário que você vai trabalhar nessa semana para garrafa, lápis e borracha. Essa semana eu vou trabalhar 3 palavras com o meu aluno: garrafa, lápis e borracha. Vou trabalhar garrafa, lápis e borracha na comunicação alternativa e na alfabetização também, porque o rótulo vai estar escrito lá e ele vai começar a acostumar com essas palavras. E aí você não encontra a história com um livro que tenha garrafa, lápis e borracha. Você vai ter que criar o seu próprio livro. É por isso que a adaptação de atividades é importante. A criação do seu material adaptado é importante. Isso é a criação de material adaptado, não é? E você ter repertório para conseguir fazer isso de maneira mais fácil, mais rápida, ajuda muito no seu dia a dia. Porque uma coisa é você pegar um modelo editável e transformar na história que você precisa. Outra coisa é você ter que criar a partir do zero. Criar a partir do zero dá muito trabalho, não é? Ter um repertório te ajuda muito nisso. Entende a importância? E aí, entendemos o objetivo, né? Aí tem a técnica. Qual é a técnica? A técnica aqui é, volta à técnica, a técnica é comunicação alternativa, funciona assim, tá? Aí tem outras técnicas que você vai usar em combinação, que é leitura compartilhada, modelagem, análise de tarefas, entre outras coisas. Porque você vai entender que existem várias etapas nesse processo, análise de tarefas. Você vai dar modelo para ele fazer a atividade e acertar, modelagem. Você vai criar o seu livro e você vai fazer uma leitura compartilhada com ele sobre o seu livro. E no livro vai ter as palavras que você está trabalhando, tá? Isso é muito importante. E você pode trabalhar com pranchas também, usando esse vocabulário. Comunicação alternativa, tá bom? E na fase 2 você encontra as melhores técnicas para você mapear o seu trabalho. Então, eu entendi qual é o objetivo. Olha só, eu posso alfabetizar meu aluno sim, percebe? Eu entendi qual é o objetivo, entendi que fase que ele está, e aí eu faço para a criação de recurso, não é? A fase de técnica, e eu parto para a criação de recurso, que é o adaptar na prática. E mesmo que você não tenha um repertório à sua disposição, o seu trabalho vai ser um pouco mais complicado, um pouco mais difícil, mas dá para você fazer também. Por exemplo, tá? Eu aqui criei aqui um negócio para ajudar vocês a entender. Rapidinho aqui, antes da live, 2 minutinhos eu fiz isso aqui, só para você entender o conceito, tá? Para você poder gerar resultado a partir de amanhã também. É muito importante para mim que você gere resultado. Não adianta eu fazer live e ninguém ajudar o aluno a aprender, né? Preciso que você ajude alguém a aprender com isso, por favor. Aí eu tenho, por exemplo, isso aqui vai ser minha história, tá? Isso aqui é o livro que eu criei. Vai ser assim, um PowerPoint. E aí eu estou contando isso aqui pro meu aluno. O livro, é o menino comeu uma maçã. É a minha história. E depois eu boto o menino comeu doce. E o meu aluno não está entendendo nada. E aí, depois que você assistiu a live de hoje, você entende que o desenho é uma das fases para o meu aluno chegar na alfabetização, né? Ele pode não ter alcançado esse marco ainda. Pode estar no marco anterior. E qual é o marco anterior ao desenho colorido? Né? A foto. E aí você cria uma história diferente. João quer doce. Você bota a foto do João, porque ele é interessante para ele, tá? Então usa ele. João. Doce é interessante para o seu aluno? Usa doce. João quer doce. O quer, eu não tenho uma foto que represente o quer, o quero, não é? Então, eu posso adicionar o quero aqui depois que eu já trabalhei. João, meu aluno entende, quando ele olha isso aqui, ele sabe que é João. Quando ele olha isso aqui, ele sabe que é doce. Ele já entendeu uma coisa, já entendeu outra. Vamos formar uma frase com o nosso vocabulário? Então, a gente coloca o verbo, né? João quer doce. E aí você coloca uma abstração para o quer. Mas isso é uma outra etapa. Antes de ele alcançar isso aqui, você vai fazer assim. Trabalha só o João e só o doce. Não é? Ele entende uma coisa, depois ele entende outra, e depois ele pula para cá. Isso funciona, tá? Isso funciona para alunos não verbais e para alunos com graves dificuldades de comunicação. Tem mais uma técnica aqui para gente que passou. Suportes visuais, tá?
é o nome da técnica. Suportes visuais. Por que é importante você entender esses conceitos antes do recurso em si, antes da criação do recurso? Porque uma vez que você mapeia o objetivo, entende qual é o objetivo, entende a técnica que você vai usar, o recurso fica fácil, não é? E aí você não vai entregar para o seu aluno uma folhinha de alfabetização que, olha, agora eu preciso compartilhar de novo. Vamos aqui vou pegar uma atividade aqui no Google aleatória, por isso que a gente fala mal de atividade pronta. Não é porque a gente é chato, tá? Ó, atividade de alfabetização. E você vai lá, imagens, ó. Você vai e pega qualquer coisa que aparece aqui e trabalha com o seu aluno. Aí tem o que aqui? Desenho em preto e branco. E a gente quer que o aluno entenda. Ele pode isso aqui pode não representar a realidade dele. Ó, desenho de linha. Escreva a letra inicial do nome de cada desenho. Percebe que isso aqui está num nível tão lá na frente que pode não representar a realidade do meu aluno autista hoje? Às vezes ele está lá no objeto concreto. Ele está lá na foto colorida. Isso aqui está muito distante. E é uma overdose de estímulos. Olha quantos desenhos diferentes tem aqui. É muita coisa. Então, esse tipo de atividade provavelmente não vai funcionar com o seu aluno. Você vai precisar criar uma atividade que vai funcionar com ele. Tá? E a boa notícia é que, tendo o objetivo bem definido e entendendo as técnicas certas, você não precisa ficar criando 1 milhão de atividades. Uma atividade que você cria, um livro que você faz a adaptação, você trabalha a semana toda. A semana toda. De diferentes formas, com o mesmo recurso. Você reutiliza o recurso que você cria. Geralmente, você vai precisar repetir o recurso. Inclusive, eu até recomendo a repetição. Né? Tem uma aula lá só sobre repetição no nosso treinamento. Porque eu encorajo muito a repetição, porque para alguns alunos a repetição faz todo sentido. Faz todo sentido repetir. Se você não repete, você está matando a possibilidade de aprendizado com alguns alunos. Eles vão precisar de repetição e repetição de atividade também. Vão precisar fazer uma mesma atividade várias vezes, porque eles estão aprendendo aquela atividade ali ainda. E quando você repete, você ajuda ele a absorver melhor aquele conceito. Tá? Por isso que isso aqui não funciona. Depois de a gente mapear e entender essa questão da alfabetização, de que existem vários estágios, até chegar na letra, na palavra escrita, existe muita coisa para trás. Querer já jogar as letras por cima do aluno de cara é pular etapa. E ninguém aprende pulando etapa. Né? Ninguém aprende pulando etapa. Algumas pessoas geniais talvez consigam aprender alguma coisa ou outra, né? Pulando etapa. Mas a maioria da população, pelo menos eu preciso seguir as etapas. Então, senão eu fico perdido, não sei o que está acontecendo. Então, se você começa a falar para mim de um assunto que eu não tenho as etapas anteriores, eu vou ficar totalmente perdido. Eu preciso das etapas anteriores. E o nosso aluno também precisa das etapas anteriores. Só que às vezes ele não recebeu os estímulos dessas etapas antes. E por isso, de forma adequada para ele, dentro do momento que ele precisava. E ele vai precisar desses estímulos agora, tá bom? Pessoal, perguntas, tá? Pergunta. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Enquanto eu tiro isso daqui e dou uma olhada aqui no chat com vocês. Já tentei utilizar reforçadores, mas não deu certo. Elisa, reforçador funciona, tá? Não existe reforçador que não funciona. Eu posso te dar certeza disso. Reforçador funciona. Se o reforçador que você usou não funcionou, é porque ele não é um reforçador para aquela pessoa. Às vezes a gente até acha que é, só que não era. O reforçador funciona. Então, entender o que é reforçador para o aluno é muito importante. E tem estratégia para a gente conseguir identificar isso. Minha angústia é que ela tem muito potencial para ser alfabetizada, mas não consegue manter foco
e a autorregulação. Ultimamente, ela só consegue realizar as atividades após me morder. Às vezes, Elisa, você está tentando ensinar uma etapa que está muito além do momento que ela está vivendo agora, né? Às vezes não é nem a questão do reforçador, é realmente ela não está entendendo. Não adianta você, é o que eu falei antes, não adianta a gente criar um brinquedo que não é para a idade do aluno. Ele vai se frustrar, vai se estressar e não vai conseguir fazer, né? O que é o brinquedo nesse exemplo aqui? É o reforçador, mas ele precisa ser acessível. Não adianta criar um brinquedo fenomenal que o aluno não consegue brincar. Não adianta criar uma atividade maravilhosa que atrai muita atenção, o interesse, mas ele não consegue fazer. Não adianta. Precisa ser acessível. Como é que a gente torna acessível? Tem a acessibilidade física, né? Acessibilidade sensorial e a acessibilidade cognitiva. A acessibilidade cognitiva é: meu aluno atingiu todos os pré-requisitos para fazer essa atividade hoje, ou tem coisas para trás que ele não aprendeu? É aquela questão, por exemplo, se a gente falando de alfabetização, hoje a gente está falando de alfabetização. São os níveis: objeto concreto, foto colorida, foto preto e branco, desenho colorido, desenho preto e branco, texto. Né? Não adianta querer entregar uma palavrinha para o seu aluno hoje com desenho preto e branco se ele não consegue compreender uma foto colorida. Isso é muito importante, da gente entender se a gente não está pulando etapa. Quando a gente pula etapa, mesmo que a gente aplique um método maravilhoso, o EIOU, e torne aquela atividade reforçador, se ela não tiver o objetivo adequado, ela vai ser o brinquedo que o aluno não sabe brincar e gera frustração, tá bom? As mordidas no seu caso não tá para você, né, é uma punição, né, Elisa? Tá desanimando você de voltar a insistir nesse comportamento, mas não desanima não. Não desanima não. Boa noite, professor Leandro. Tem um aluno autista de 22 anos. Ele está frequentando a sala de aula regular neste ano, pois nos anos anteriores a psicóloga orientou que o aluno ficasse só no atendimento educacional especializado. Eita. Bom, eu não conheço o caso, tá? Eu não conheço o caso, então eu não posso falar, mas eu não acho bacana isso aí, não. Acho legal o aluno ir para as duas salas, a sala de aula regular também. Mas, né, eu achei um pouco estranho. Está sendo um desafio, pois ela só aceita fazer as atividades comigo. Às vezes determinada metodologia não te dá respostas imediatas, tudo é um processo. Olha, é muito importante a gente acompanhar os sinais de sucesso, tá? Quando a gente está trabalhando e não vê nenhum resultado, nenhum indício de resultado, vale muito a pena trocar a forma de trabalhar. É por isso que na fase 2 do Aprender a Ensinar, nós temos várias combinações de técnicas que a gente pode usar. E na fase 3 do Adaptar na Prática, inclusive na aplicação do método EIOU, você calcula a eficácia da adaptação. E quando uma adaptação, você entrega uma atividade para o aluno, em outras palavras, é o seguinte: você avalia a atividade, não o aluno. Então, se o aluno não apresenta o desempenho esperado naquela atividade, quer dizer que a atividade não está legal. A gente muda a atividade. E isso é um processo contínuo, para não ter que ficar esperando o resultado. Porque ficar esperando o resultado não ajuda o aluno e nem o profissional. É melhor a gente mudar a estratégia e mudar o recurso. Identifiquei o objetivo, eu preciso ter certeza se eu identifiquei o objetivo certo, avaliar e planejar, não é? E agora eu vou aplicar estratégias, eu vou aplicar técnicas, que é a fase 2 do Aprender a Ensinar, e vou aplicar recursos. E eu fico alternando entre combinações de técnicas e recursos até os resultados surgirem, até a minha adaptação demonstrar eficácia. Isso é muito importante. Isso é um trabalho proativo, não é? Não é um trabalho de esperança. Não, é um trabalho baseado em dados. Eu estou trocando a técnica por quê?
porque aquela não teve uma amostra de sucesso satisfatório. Vou trocar a técnica, vou trocar o recurso, vou melhorar o recurso, vou melhorar a atividade, vou mudar uma coisa, vou mudar outra. Isso é muito importante, da gente manter essa postura proativa, não é? Acreditando que existe um melhor caminho e que se a gente não encontrou esse melhor caminho ainda, é porque a gente tem que tentar mais alguma coisa diferente, não é? E não ficar parado numa mesma técnica esperando ter resultado. Isso daí eu chamo de inclusão de esperança. Quando a gente está fazendo uma coisa, não está vendo o resultado na hora ali, não está mostrando nenhum indício de resultado e continua insistindo nessa técnica. E às vezes passa um bimestre fazendo isso. Às vezes passa o ano letivo fazendo isso. E tem alunos que passam a vida escolar deles inteira esperando alguma coisa que não chega. E saem da escola sem entender o básico para a vida. E a gente não pode deixar isso acontecer. Não pode. Não está aparecendo na tela. Ricardo, eu não estou conseguindo compartilhar aqui no Instagram. Eu compartilhei lá no YouTube. A live vai ficar gravada, tá? Eu coloquei o link para a live nos nossos stories aqui no Instagram. Depois você dá uma olhada. Deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários do YouTube. Eu tenho um recadinho especial para falar com vocês. Opa, ih, rapaz, tem muito comentário aqui. Boa noite. Estímulo, resposta. Exatamente, Elaine. Exatamente. Estímulo, resposta. Isso é ciência, não é? Não sou eu que estou inventando. E eu não acho que funciona. Funciona, né? Sou aluna e tardeira, que legal. Cristine, abraços, Lu, saudades. Para Ana Lu, para quem não conhece. Oi, Cristine, para quem não conhece a Ana Lu, minha esposa, ela participa mais lá nas oficinas. Quando vocês entram para a familiaridade, vocês vão acabar conhecendo ela. Boa noite. Se mostra a imagem de casa e o aluno não fala, e o aluno fala que é carro, não conhece cores e imagens. O que fazer? Vamos trabalhar a construção de vocabulário concreto primeiro, e depois o abstrato. A foto é abstrata. O concreto não é abstrato, tá? Eu sei que eu estou falando de um jeito até esquisito, né? Porque é estranho falar isso. Mas só para a gente entender. Não adianta você mostrar uma foto, né? É melhor você mostrar a casa. Se é muito importante ele aprender casa agora, tá? Mas eu consideraria algo a mais cotidiano para a vida dele no momento. Por exemplo, água. Água é uma coisa bem mais cotidiana, ele vê com mais frequência, né? Outra coisa cotidiana é sapato, né? Meia, né? Tá ali todo dia ele bota meia, todo dia ele bota meia, todo dia ele bota e tira a meia do pé. Meia é uma coisa cotidiana. Você pode carregar para dentro da sua sala de aula, né? E a casa não vai dar para carregar. E nem o carro leva a meia, leva o casaco, a mochila. Se ele vai de mochila para a escola, a mochila. Enfim, escolhe algo que está sempre com ele, que ele vê sempre, para você poder colar o rótulo. Cola o rótulo da palavra no objeto concreto e começa trabalhando com o objeto concreto. Aí depois ele identifica o objeto concreto corretamente, ele alcançou um marco. Só quando ele alcançou um marco que a gente vai para o próximo. Não dá para ir para o próximo se ele não alcançou o anterior. Por favor, não faça isso. Isso é pular etapa, tá? E pular etapa não funciona. Então, ele alcançou esse marco, aí você pula para a foto, né? Aí você mostra a foto da meia, se você escolheu meia. Aí você mostra a foto da meia. Olha, a meia, tem a meia aqui física e tem a meia foto, com o nomezinho escrito. Pode botar no nomezinho escrito, tá? Coloca o nomezinho escrito, porque você nunca sabe quando o aluno vai começar a aprender a ler, porque está ali. Porque, de repente, pode dar um estalo assim na mente dele e ele sai lendo tudo. Isso acontece, tá? Não é incomum, não. Acontece, tá bom? Então, a gente nunca pode presumir incapacidade da pessoa. Eles podem dar saltos incríveis no desenvolvimento a qualquer momento. Então, coloque escrito, porque ele pode começar a sair lendo a partir de qualquer momento.
você entender, eu estou falando isso porque eh, estavam trabalhando exatamente dessa forma com uma criança de 4 anos. E de repente a criança chegou e começou a escrever páginas de texto no Word, de 4 anos, tá? Ninguém esperava, mas aconteceu, né? Mas enfim, coloca o texto, coloca o rótulo, tanto no objeto concreto, coloca o rótulo na foto, depois você muda para foto preto e branco. E aí, depois que você conseguiu chegar na abstração em figura, a figura da garrafa aqui, aí você parte para a próxima palavra. Não é? Não. Cria um repertório concreto, não é? Depois vai abstraindo. Tem uma estratégia específica para você fazer isso, né? Não dá para a gente dar aula completa aqui, porque a nossa hora já foi embora. Meu filho usa comunicação alternativa em alta tecnologia, ele tem 4 anos. Que bacana, Juliana, que legal. Muito legal. O tablet vai para a escola com ele, excelente, excelente. Isso é muito bacana, muito bacana. E, inclusive, Juliana, no nosso treinamento, a gente tem um módulo específico sobre comunicação alternativa e adaptação de atividades para quem usa comunicação alternativa, né? Por quê? Porque ele tem 4 anos, tá? A partir de um momento, depende do desenvolvimento dele, tá? Mas comunicação alternativa nunca é demais, tá? E pode ser, a partir de um momento, inclusive agora, né, com 4 anos, ele pode precisar de pranchas específicas para situações, não é? Vamos supor que ele está no momento de contação de histórias lá. Eles estão contando a história para ele da Chapeuzinho Vermelho. E aí ele não tem ali a prancha da história da Chapeuzinho Vermelho. Ele quer conversar sobre a casa que pegou fogo ou que... Não, no caso... Não, estou confundindo 3 porquinhos, meu Deus. Ele quer conversar sobre o lobo mau que entrou na casa da vovó e não tem a foto da casa da vovó, não tem a foto, não tem o desenho do lobo mau, não tem a prancha adequada para ele interagir da melhor forma possível daquela história. É por isso que no nosso treinamento tem um módulo específico para que os professores possam criar pranchas específicas para as necessidades dos seus alunos, não é? Porque não é uma prancha só, não é só uma prancha, né? Para cada situação que o aluno está vivendo, para cada objetivo educacional que a gente está trabalhando, para cada situação específica, tem um contexto, né, que vai precisar de um vocabulário para aquele contexto, não é? E a prancha é importante, tá? A prancha adequada para a situação é importante. Leandro, poderíamos iniciar o processo de alfabetização usando, por exemplo, parlendas, que são textinhos pequenos e de memorização. Eu recomendo você iniciar o processo de alfabetização com vocabulário que faça sentido para o seu aluno, que faça muito sentido para ele. Por exemplo, se o seu aluno se chama João e João bebeu água, usa o texto João bebeu água. Se água não é a palavra que você quer trabalhar agora, escolhe uma outra palavra, já com as combinações de letras que você quer, né, com sílabas simples, mas que faça sentido para o seu aluno. Por exemplo, vamos lá, meia. Maria tirou a meia. Meia da Maria. Não sei. A meia da Maria. Tá, não foi Maria e meia, fica parecido, não ajuda muito, mas escolhe outro nome. Mas use palavras que ele realmente entenda o significado, que ele entenda o que existe o objeto concreto, que ele entenda a fotografia, porque senão fica muito abstrato. E quando fica muito abstrato, fica difícil. E não é todo mundo que consegue ir pelo caminho mais difícil. O que fazer com um aluno que está no 2º ano do ensino médio e não sabe ler? Então, a gente tem que escolher o que você deseja, né? Que ele aprenda conteúdos do ensino médio de maneira superficial ou que ele aprenda a ler e escrever. Aí fica a pergunta. Se você quer que ele aprenda a ler e escrever, vamos precisar de um plano de ensino, um plano de intervenção focado totalmente nisso. Independente do que você escolher, o caminho que você escolher, que eu recomendo a alfabetização, porque eu acredito que isso é muito importante para a vida dele, ainda mais da idade que ele está hoje, né? Ele vai precisar de alfabetização lá fora da escola, ele está quase saindo da escola, então a alfabetização é muito importante para ele, no meu ponto de vista. E criar um plano de intervenção para alfabetizar ele é possível.
É possível, tem 2 anos ainda aí de escola, né, no ensino médio. Dá para fazer muita coisa, dá para fazer a diferença, tá? Mas tem um outro caminho, que é você adaptar atividades do dia a dia, das disciplinas, para ele conseguir ter acesso e fazer, e entender o que ele conseguir entender daquelas atividades. Dependente do caminho que você escolher, eu recomendo muito que você entre na turma do curso agora, tá? Porque entender o ponto que o seu aluno está para cada disciplina, entender qual a melhor forma de adaptar a atividade para ele, para que ele consiga fazer e fazer com autonomia, faz muita diferença. Faz muita diferença. Leandro, você é maravilhoso. Às vezes fico na dúvida se devo ou não aplicar essas atividades de folhinhas, pois elas não acrescentam em nada. Mas eu vou voltar a uma coisa que eu falei ainda há pouco. Se você está fazendo algo que não está acrescentando em nada, para de fazer, tá? Porque você está perdendo tempo. A gente não pode trabalhar sem alcançar resultado. Ficar trabalhando de uma forma que não está gerando resultado é inclusão de esperança. Fica na esperança que aquilo vai fazer alguma coisa um dia. E não vai fazer. Tá? E se fizer, aconteceu um milagre. Tá? Só que a gente não pode ficar esperando um milagre para sempre. A gente tem que trabalhar, né? A gente está aqui para trabalhar. E trabalhar da melhor forma possível. A gente pode cruzar os braços e ficar fazendo a mesma coisa sempre, achando que o resultado vai vir diferente. Então, se folhinha, atividade de folhinha, não está funcionando hoje, não quer dizer que a atividade de folhinha não vai funcionar nunca, não. Quer dizer que não está funcionando hoje. Hoje ele precisa de uma outra coisa. Talvez daqui a 6 meses a atividade de folhinha faça sentido. Mas hoje, talvez não. Talvez, e dependendo do que você identificar como objetivo urgente, começar a trabalhar nisso, às vezes daqui a 2, 3 semanas você já está usando a atividade de folhinha. Só que a gente tem que trabalhar no objetivo certo, para o aluno chegar no estágio, no próximo estágio dele, no próximo, no próximo, no próximo. Né? Acabei de descobrir você agora, Cecília. Compartilha sim com o pessoal aí, tá? Compartilha porque essa mensagem da inclusão é muito importante, gente. É muito importante. Nós ficamos perdidos, não sei como identificar a próxima etapa. Qual é a sequência de etapas? É por isso que a fase 1 se chama avaliar e planejar. E por isso que a primeira fase do nosso treinamento é essa. E a gente dá tanta ênfase à definição de objetivo. Eu duvido que você, depois de entender qual é o objetivo do seu aluno, vai ficar perdido. Vai ficar perdido. Não fica. Não fica. Quem encontra o objetivo urgente não fica perdido. Quem encontra o objetivo urgente não desperdiça tempo, não desperdiça recurso, não entrega atividade que não funciona. Quem encontra o objetivo urgente trabalha com foco, com clareza e com segurança. Isso é muito importante. Muito importante. Explico o que é reforçador. Reforçador é tudo aquilo que desperta desejo na pessoa, que motiva a pessoa a querer alguma coisa, que é a vontade, que a pessoa quer. Exemplo, um chocolate para uma criança. Geralmente, criança quer chocolate. Geralmente, criança quer chocolate. Se tem uma criança nessa sala, eu falo aqui, João, toma aqui o chocolate para você, e faço assim com a mão, geralmente a criança vem aqui e pega na minha mão. Pode nem me conhecer, mas geralmente funciona. Por quê? Porque o chocolate é reforçador para ela. O método IAU te ajuda a transformar a atividade num reforçador. Tornar as suas aulas reforçadoras para os seus alunos. Tornar as suas aulas incríveis, interessantes. E ver o seu aluno aprendendo. É gerar resultado. É transformar a sua escola numa escola referência. É se transformar num educador que, nossa, as pessoas vão procurar você. As pessoas vão querer você. Elas vão querer trabalhar com você. Elas vão te convidar para cargos, vão te convidar para trabalhar com famílias, vão te fazer convite para dar aulas particulares. Escolas particulares vão te fazer convite. Secretaria de Educação vai te convidar para cargos de gestão. Por quê? Porque a sua prática vai fazer diferença. E o resultado do seu ensino vai reverberar por toda a sua região, toda a sua cidade. Vai ser impossível resistir. Né? Porque não é todo dia, infelizmente, que a gente vê um aluno aprendendo de maneira mais fácil, mais rápida, um aluno que antes tinha muita dificuldade. Um grande abraço, fique com Deus e até a nossa próxima live. Tchau, tchau.